É mais o áudio, né? Pronto, tá gravando aí. Então vamos. Qual é a página? Bom, a 5 fala aqui o nascimento da psicologia como ciência natural. Tá aqui, ó. Essa. A luta aí. O Palmeiras de hoje está bravo, né, professor? Hoje está gazeteado bastante. Gazeteado sua aula. Sim. Não, qual é? Escolas psicológicas? Aqui, ó. Acho que tem geral que chega atrasado. É. Acho que tem geral que chega atrasado. Que não vem, né? Acabou de passar aqui. Que não vem. Tu não viu o pastor estava passando? O pastor hoje pegou geral que Que chega não atrasado. vem. Pegou quem não vem, né? Tá gravando, hein? Então, aqui, ó. Tem uma lista de e-mail? Aqui, ó. Psicanálise, razão e ciência. A minha tá gravando. Psicanálise, razão e ciência, viu? Descobrir a existência do inconsciente não é esquecer a consciência, a razão e abandoná-las como algo ilusório e inútil. Em outras palavras, a razão não está... Ai, tá muito calor. Não, calma aí. Vou começar de novo. Descobrir a existência do inconsciente não é esquecer a consciência, a razão e abandoná-las como algo ilusório e inútil. É pela consciência e pela razão que desvendamos e deciframos o inconsciente. Em outras palavras, a razão não está descartada apesar das forças irracionais, inconscientes. Longe de desvalorizar a razão, a psicanálise exige que o pensamento racional não faça concessões às ideias estabelecidas, à moral vigente, aos preconceitos e às opiniões de nossa sociedade, em que os enfrente em nome da própria razão e do pensamento. Pode continuar, Ju. Isso é só pra gente terminar a semana passada. Pode continuar. Já acabei. Então pode continuar, Leandro. Liga o ventilador aí. É maluco? Pode continuar, Rodrigo. Psicanálise e agressividade. Freud, é Freud, né? Freud. Presumiu na nossa vida mental a existência de dois impulsos, o sexual e o agressivo. Os dois impulsos se encontram normalmente fundidos. Assim, um ato de crueldade pode possuir um significado sexual inconsciente, como um ato de amor pode ser um meio inconsciente de descarga do impulso agressivo. Calma aí, vamos parar. Você lembra o que é pulsão? Lembra o que é pulsão? Lembra o que é pulsão? Você lembra o que é pulsão? Então vamos lembrar. Pulsão é a teoria que segue a evolução estrutural da teoria freudiana. Né? Divide-se em dois tempos. A funcional coincidindo com a primeira hipótese. Né? A gente já leu aí. Então Freud divide as pulsões em pulsão de conservação e pulsão sexual. Então a gente vai entender que dentro da psicanálise existem dois tipos de pulsões, uma agressiva e uma voltada para o lado sexual. Tá? São duas. Então, a gente vai analisar uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Uma está ligada ao Eros. O Eros lembra o quê? O que lembra Eros? O ego Eros. é sexual, né? Sexo, sei lá, alguma coisa assim. Erótico, né? Sexual. E a pulsão de morte. Tá? Então, o que é a pulsão? A pulsão apoia-se no instintual, ou seja, seria... Estou falando muito, né? A pulsão, ela fala mais do instinto. Trial, né? Do inglês trial, ali, ó. Tá? Trial da ideia do instinto. É uma energia psíquica que movimenta o ser humano, possibilitando a escolha. Ou seja, o ser humano ele escolhe as coisas impulsionado pela pulsão. Tá? Então, um exemplo, a Didi escolhe dar um beijo na boca de alguém. Essa pulsão é que impulsiona a Didi fazer essa escolha. Tá? Ela nasce
nasce no neologismo freudiano trial. A pulsão é aquilo que impele e que é impelido. Isto significa e como ela, o que isto significa e como ela funciona. Ou seja, ela vai sempre te levar para o prazer. Né? Ela é movida pelo prazer. A pulsão, a gente já aprendeu que ela tem como a sua fonte o que? O prazer. Então, o ser humano ele tende a fazer aquilo que dá prazer a ele. Tá? Aquilo que não dá prazer ao ser humano, ele não deseja, ainda que ele tente fazer, não é algo desejoso para ele. Ele faz isso por obrigação. Força constante. Não se foge do funcional, oriundo do interior do organismo. Pressão, fator, motor, meta, satisfação, objeto, né, fonte. Então, a gente vê que a pulsão ela é muito ligada ao quê? A libido. A libido que a gente fala, né, normalmente, fala da libido sexual. Freud pega essa ideia e diz que essa libido é o que motiva o ser humano, a tomar decisões. Tá? E aí ela tem a parte funcional e tem a parte sexual. Então a libido para Freud, ela vai ter essa dupla função, tanto para a parte sexual como também para a parte funcional. Então a libido, por exemplo, é o que motiva você a tomar uma decisão. Tá? Tanto que você vê, por exemplo, tem pessoas que falam que você tem que ter tesão no que faz. Tá? Claro que não é sexo, você não tem que ter, né, tesão pelo seu trabalho. Tá? Como eles falam essa expressão, dá a ideia de que de algo sexual. Só que você não transa com o seu trabalho. Mas fala do quê? De uma motivação. Você tem que ter um desejo, uma motivação. Para Freud, isso estaria ligado mais à pulsão. Estaria ligado muito mais à pulsão. Tá? A libido não seria algo assim ligado a sensual, assim, ao senso, à sensualidade, alguma coisa assim? Sim, mas não no conceito de Freud. No conceito de Freud, isso é misturado. Tem os dois lados. No conceito de Freud, não é só sexo, mas a área sexual, esse prazer sexual, ele regula a tua forma de pensar. Né? Só a gente voltar aqui no ID. A gente volta no ID. Ele incita uma ação imediata e refletida, de forma indiscriminada do prazer. Então, se você analisar a parte sexual para Freud, ela tem uma grande importância. Tá? Mas Freud não está falando que isso é movido só para o sexo. A libido que a gente pensa é uma libido fisiológica, tá? Quando você, por exemplo, tem um desejo sexual por alguém. Só que Freud vai ligar isso à função, da tua motivação, daquilo que te impulsiona para o prazer. Por exemplo, quando você briga com alguém. Quando você briga com alguém, o que você tende a fazer? Depois que você briga. Não, quando você briga... Quando você briga, o que você faz normalmente? Não, se você reconhecer, você pede desculpa, senão Não. você fala mais. Normalmente, quando você briga, você não faz isso. Quando você não. briga, você se afasta. Por que você se afasta? Não sei. Porque você já não está tendo prazer em estar com aquela pessoa, por exemplo. Então, o que é, segundo a pulsão, a ideia da pulsão, você não vai ter mais prazer de estar com aquela pessoa, então você vai se afastar. Por quê? Porque a pulsão, ela te direciona para o que é prazeroso. Você não está tendo prazer naquela relação, o que você faz? Você afasta. Então eu não teria libido com essa pessoa? Exatamente, A mais ou minha menos, mais ou libido- a minha menos. libido não estaria despertado. Na verdade, você teria uma libido baixa, mas você não teria. A sua libido, a sua libido, ela não vai estar estimulada. Tá? Você não vai ter estímulos para poder estar com aquela pessoa. Aí a gente vai aprender hoje, por exemplo, em outra escola, a gente vai mudar para outra escola, que o ser humano, ele tem a sua subjetividade. Tá? Essa escola de Freud, ela é uma escola interessante, né? Muito interessante.
mas outras escolas falam talvez mais forte sobre a subjetividade, como a Gestalt, por exemplo, né? Fala de percepção e tudo mais. Então, a pulsão, ela vai te direcionar sempre porque é prazeroso, sempre, sempre. Só que aí que está o grande problema, quando a gente olha para a Bíblia, o que é prazeroso? O pecado? Pecado. Então a pulsão, ela normalmente te direciona, não só para o que é errado, mas normalmente a pulsão, ela te leva para um mau caminho. Por quê? Porque ela não é raciocinada. Ela é muito mais sensitiva, ela é mais emocional, digamos assim, é mais sentido, né? Ou seja, ter prazer. O que importa é ter prazer, né? Não importa o que é isso que a libido faz, né? Na verdade, a pulsão faz. Então ela se apoia muito aonde? No instinto. O homem sente o cheiro da mulher, né? Desperta isso no instinto dele. Isso é verídico, com certeza é. Tá? E aí a pulsão vai levar esse homem, por exemplo, ao quê? A escolher, mas escolher normalmente como? Voltado para o prazer. Tá? Poxa, a mulher está tão cheirosa. Ele vai ter, segundo a pulsão, um desejo. E aí ele vai direcionar aquilo para o lado sexual. Tá? O que Freud fala. Então, o que a pulsão interessa a sensualidade? Tá? Exatamente isso aqui. A pulsão está intimamente ligada com a libido e está intimamente ligada com o lado sexual. Tá? Está intimamente ligado. Freud dizia que na pulsão, e agora que é interessante, por quê? Por que a gente tem que entender o que é a pulsão? Porque Freud fala de duas. Freud fala da pulsão destrutiva, né? Uma agressiva. Ele diz que existe uma pulsão destrutiva agressiva advinda da pulsão de morte. Né? Ou seja, Freud diz que em qualquer ser humano existe uma pulsão de agressividade. O ser humano é agressivo por natureza. Pode ir lá. Freud fala que o ser humano ele é agressivo por natureza. Não importa a civilização, não importa a situação, esse negócio de que sou bom pai, sou boa mãe, sou bom crente, sou bom pastor. Freud diz que todos têm essa pulsão destrutiva, ou seja, a capacidade de fazer o mal, de direcionar o mal. E aí ele diz o quê? Que além disso, você tem a identificação das relações amorosas, a única forma de contornar e controlar a agressividade, né? É através de um processo de internalização. O que significa isso? Que o ser humano, ele só controla essa agressividade a partir do momento que ele começa a se relacionar com outras pessoas. Tá? Então, o Wander nasceu, o Wander já tem um mal dentro dele. Dependendo da forma como ele vai ser criado, da vida dele, da história dele, ele pode contornar essa agressividade ou não. Tá? Dependendo dos relacionamentos dele, né, familiares, pai, mãe, tá? As pessoas que vão cuidar dele, criar, a forma como ele vai internalizar. Tá? A forma, o que é internalizar? O que é internalizar? Meio que reprimir, né? Não, o que é internalização, não é? É isso, mas é uma reflexão, né? Mas é exatamente, é você pegar aquela ideia e internalizar, é colocar dentro de você num processo como? Reflexivo. Você não tem como pegar uma ideia e botar aqui, você tem que refletir. Né? Então, o que seria isso? Por exemplo, o Wander nasceu agressivo. E aí ele tem que internalizar a ideia do que? De amar. Se ele não internalizar essa ideia, o amor vai ser algo abstrato. E o que vai acontecer com ele? Ele vai se tornar uma pessoa que ele gosta da civilização. Por quê? Porque se ele não internalizou essa ideia de sociedade, quando ele estiver na sociedade, o que ele vai fazer? Ele vai ser um cara perigoso, vai ser um cara egoísta, vai ser um cara agressivo. Se a gente pegar essa ideia dele, Freud, e traz isso para o contexto eclesiológico, a gente entende então o quanto é perigoso você viver dentro da comunidade cristã com pessoas que não internalizam a fé. Você imagina alguém que não entende o que é comunhão. Como é que essa pessoa pode tomar Santa Ceia?
Imagina. Tá? Como você pode viver em comunhão com uma pessoa que não entende o que é altruísmo, uma pessoa que é extremamente egoísta? Ela é uma pessoa perigosa para a civilização e também é uma pessoa perigosa para a comunidade. Uma pessoa, por exemplo, que casa e é uma pessoa que não entende o que é cuidar. Ela só acha que ela deve receber os cuidados. Essa é uma pessoa extremamente perigosa, né, para a sua família, né, para marido e mulher. O homem pode bater na mulher, por exemplo. A mulher pode tacar água quente no ouvido do marido quando estiver dormindo, coisa do tipo. Porque Freud fala que isso está dentro de nós. Então, essa ideia dele é uma ideia interessante porque mostra, sabe aquele tipo de gente que a gente fica escandalizado? Meu Deus, como é que fulano conseguiu fazer isso? Estrangulou a mulher. Poxa, não sei como é que um homem consegue matar um cachorro assim. Porque Freud diz que isso está dentro do homem. Quando trazemos isso para a Bíblia, o que a Bíblia diz? Quando trazemos essa ideia de Freud para a Bíblia, a Bíblia diz o quê? Sobre essa pulsão de morte. O que a Bíblia diz? Quem chuta? Não. É quase isso, mas não é. São as obras da carne. Mas como é que as obras da carne se manifestam? O desejo, concupiscência. Exatamente. É a concupiscência do quê? Os olhos. Dos olhos, concupiscência do quê? É o processo. Concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e a concupiscência da carne, agora não lembro, a concupiscência da carne, dos olhos, da carne, a soberba da vida. Mas ali está falando do quê? Está falando de algo interno. Está falando, quando você olha, você está estimulando o que está dentro de você. Quando a gente analisa esses textos bíblicos, é interessante a gente trazer para a psicologia, por quê? Porque a psicologia observa o que acontece. Você pega uma pessoa e você começa a observar o comportamento dela. Aquela pessoa, ela é única. Outra pessoa não vai se comportar igual a ela. Só que quando você traz para dentro da Bíblia, a Bíblia coloca todos os homens dentro de um patamar. A Bíblia não separa, ela não faz acepção. Tá? A Bíblia não coloca da forma subjetiva. A psicologia coloca de forma subjetiva, a gente vai aprender isso. Mas é interessante a gente analisar por quê? Porque quando a gente olha esses escândalos, a gente não deve ficar escandalizado. Por quê? Porque essa capacidade está dentro do homem. O homem não veio assim, de repente, pluf, escorregou e matou. Não, isso já estava dentro dele para ele fazer. Ele só aflorou. Alguma coisa aconteceu e aí aquilo despertou a raiva, a ira, ele fez. Mas não existe isso que, foi sem querer. Não, isso está dentro do homem fazer. Né? A capacidade. E aí Freud vai falar que precisa de um processo para frear. E o que freia, por exemplo, o mal? O que é que freia o mal? Oi? O bem. Mas o que seria o bem? O que seria o bem? A gente pega essa ideia de Freud, né, de que além da identificação das relações amorosas, a única forma de controlar e reprimir a agressividade humana é através do processo de internalização. O que trava o mal? O que impede o mal de prosperar? O amor. Né? O amor. Mas como isso? Segundo essa ideia. Sem levar para o lado espiritual? Não tem como não levar para o lado espiritual, né? Demonstração, isso é muito bom. Né? Esse negócio de que eu amo, sem demonstrar não funciona. Né? Não vale. O que mais? O que mais? Conhecer a Deus, a Bíblia diz que Deus é amor, e aí isso está mais envolvido no processo de internalização. Quando você não tem uma ideia internalizada, isso é uma coisa muito importante. Você não pratica exatamente. Né? Aí é o que a Bíblia diz. Como é que você vai praticar se você não conhece? Né? Errais por não conhecer a Escritura e nem o poder de Deus. Muito bem. Quando a gente começa a analisar esses contextos bíblicos de forma humana também, é importante. Porque a gente leva muito para o lado espiritual como se Deus faz tudo.
Não, porque Deus faz e tal, só que a gente esquece que tem a nossa parte também. Tá? E a nossa parte é o que? É internalizar. O Espírito Santo nos ajuda a fazer isso. O Espírito Santo internaliza, ele convence do pecado, da justiça, do juízo, legal. Mas se nós atrapalharmos essa internalização, o que vai acontecer com o nosso comportamento? A gente vai aprender mais na frente que o homem pratica aquilo que ele aprende. Se o homem não sabe, ele não pratica. Tá? Então, você tem que ter relações amorosas. Amorosas. Por isso, por exemplo, que a gente tem que tomar muito cuidado ao meter o marido no faveladinho lá que rouba. Está errado? Está errado com certeza, óbvio, está super errado. Ninguém está defendendo aqui vagabundo, maconheiro, traficante, mas temos que analisar até onde o nosso papel não falhou como sociedade. De repente, a gente pode ter a nossa sociedade pode ser uma sociedade exclusiva, que o cara morre, o cara é negro pobre, deixa ele se morrer que se lasque. Aí é nega rica, bota lá, somos todas fulana de tal. E o pobre que sofre aquilo o dia inteiro, por que não bota também? Pode ser uma sociedade exclusivista. E segundo Freud, isso vai incitar agressividade. Isso vai gerar raiva, vai gerar ódio, vai gerar rancor. Né? E aí a gente pode teorizar muitas coisas, como você vê, por exemplo, o que os filhos de Jacó fizeram com José? O que os filhos de Jacó fizeram com José? Venderam. Mas o que eles fizeram? Vender. Beleza. Mas por que venderam? Inveja. Porque tiveram ciúme, inveja. Isso começou como? Internamente. Isso não foi da noite para o dia. Isso é um processo que foi sendo elaborado, estruturado internamente. E aí você vê que a função da destruição, melhor dizendo, foi? Isso pode ter sido ocasionado, assim, ciúmes, pode ter sido, assim, ajudado, no caso do pai. O pai ajudou, ajudou. O pai não é culpado, tá? O pai não é culpado, mas ajudou. Se a gente entender, como crente, que dentro de qualquer ser humano, inclusive da igreja, existe algo ruim, existe uma tendência ao mal, a gente toma muito cuidado, por exemplo, nas palavras. Você não vai ficar incitando seu irmão a ira, por exemplo. Mas ele é santo, ele vai falar palavrão. Se você ficar perturbando ele o tempo todo, vai chegar uma hora que ele vai dar um tapa na tua cara. Ele não vai aguentar. Está dentro dele isso. Está dentro dele. Tá? E aí pior, por quê? Porque, às vezes, essa pessoa, ela não tem uma estrutura de amor. Essa pessoa não tem uma estrutura de amor. E aí, o que vai acontecer com ela é que ela não vai conseguir controlar a agressividade. Tá? Ela não vai conseguir controlar a agressividade. E hoje a gente vê o que acontecendo no mundo? O que nós vemos acontecer no mundo? Bastante, muito agressivo. O Apocalipse diz que a marca do final dos tempos vai ser a agressividade. Tá? As nações vão se irar, está lá no Apocalipse. Tá? E as nações se enfureceram. Quando analisamos esse texto, a gente vê que as nações hoje, elas realmente estão enfurecidas. Você vê, você olha para o Oriente Médio, você olha até para o Brasil, você vê que o brasileiro, ele já está ficando de saco cheio, né, do governo. Você olha para outros países também. E isso é um processo, parece bobo, mas é um processo que se reflete no dia a dia. Né? Porque o marido está de saco cheio, quando chega em casa ele desconta na esposa, né? O irmão desconta na igreja. Não tem como fugir, não tem essa de que não faz. 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 Você vem de saco cheio para dentro da igreja, alguém falou alguma coisa, você vai dar uma patada, o marido faz isso com a mulher. Tá? Por que isso está acontecendo? Porque existe um ambiente de agressividade. E nós temos que tomar cuidado para que não estejamos favorecendo isso. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado. A gente pode estar favorecendo isso. E a outra pulsão, qual é a outra pulsão? Qual é a outra? É para ver já? A outra pulsão, tem uma outra pulsão.
psicanálise e agressividade. Não, Você eu já li isso pulou, aqui. tem uma outra pulsão, você leu aí. O Eros. Peraí. Mas eu não li isso tudo, não. O Eros, Eu não li toda essa no parte. limite da tendência. Os dois impulsos se encontram no momento escondido após o meio consciente. Aqui que eu parei. A agressividade tem uma origem biológica e social na teoria freudiana. Ah, pode continuar. A agressividade faz parte das pulsões de morte, mas não está ligada exclusivamente a Thanatos. Está também ligada a Eros, Qual a página? fazendo parte das pulsões eróticas. 16. Isto acontece porque, por exemplo, quando tentamos modificar o outro ou o modo para torná-los mais compatíveis com o princípio do prazer. No limite, é uma tendência destrutiva, mas também representa a vocação humana para a rebeldia. O homem já tem essa vocação para rebeldia, segundo Freud. Pode continuar. Toda civilização faz um pacto pelo qual se reprime grande parte da agressividade em troca das vantagens da convivência humana. Mas o preço que pagamos é o de um rebaixamento geral dos instintos de vida, e o excesso de repressão pode levar às doenças psíquicas. O ideal para Freud seria um equilíbrio entre a realidade psíquica do homem e as exigências da vida em sociedade. Então o que acontece? Freud ele diz o seguinte, olha, o homem ele só controla a agressividade porque a sociedade impõe isso a ele, para ele ter uma recompensa. Tá? Um exemplo muito claro, se você matar, você vai ser preso. Tá? Então, você vai ser penalizado. Então, isso é uma regra para o homem. Então, o homem ele não mata, porque existe uma regra para ele. Se não tivesse regra nenhuma, o que ia acontecer? Por que Deus deu os 10 mandamentos? Porque estava desenfreado. Não só porque estava, que ia piorar, ia sempre piorar. E o homem não ia ter nada que o parasse. Não tinha nada para poder condená-lo. Tá? Por que Deus deixou a lei para a gente, por exemplo? Mostrar que o homem não seria capaz de cumprir toda ela. Exato. Então, de certa forma, pegando a ideia dele, a gente busca uma recompensa. Tá? A gente não faz totalmente por amor. A gente faz também por uma recompensa. Por isso que tem uma máxima que diz que toda atitude altruísta é egoísta. É mais ou menos para Freud é exatamente isso. Você não faz totalmente por amor, você faz também porque existe uma repressão. Porque se não tivesse uma repressão, você talvez não fizesse, segundo a ideia de Freud. Tá? Por que a pessoa ela toma Santa Ceia? Ela não toma só, na ideia dele, ela não toma só porque ela quer celebrar a comunhão. Ela toma por quê? Porque Jesus falou que se não tomar, a pessoa não tem vida em si mesma. Então ela está querendo uma recompensa. Certo? Essa é a ideia dele. Então ele diz o seguinte, que a vida harmônica, uma pessoa equilibrada, ela teria que balancear isso. Por quê? Porque isso gera doença. Por que na ideia dele tem muita gente doente dentro da igreja? Na ideia dele. Porque as pessoas estão reprimidas. Elas não fazem as coisas por livre e espontânea vontade. Elas fazem as coisas porque existe uma imposição. Por que a pessoa vai todo domingo? Na cabeça dele, a pessoa não vai todo domingo porque ela vai adorar o Senhor. Na cabeça dele, a pessoa vai todo domingo por quê? Porque, caramba, aquele que abandona a congregação, ele vai para o inferno. Né? Não vou ter as bênçãos do Senhor. Né? A minha semana vai ser uma semana ruim. Na cabeça dele é exatamente isso. E aí ele diz que uma pessoa, para ser equilibrada, tem que ser uma pessoa que sabe organizar isso. Tem que ser uma pessoa que entenda, né, que ainda que tenha regras, essas regras elas não podem reger a vida dela. Se essas regras regerem a vida do fulano, o fulano vai ser um fulano reprimido. Vocês entenderam mais ou menos ou não? Ficou meio complexo. Tá? Você pega, por exemplo, mulheres que são mães solteiras. Elas têm grandes dificuldades em determinadas comunidades. Tá? Porque existem regras ali, que a mulher crente não pode ser solteira e coisa do tipo. Então, uma pessoa, por exemplo, pode estar nesse lugar e pode estar com a cabeça toda doente, com a alma toda doente. Tá? Pode ter pessoas que estão tomando Santa Ceia, pode ter pessoas que estão nos cultos pregando e estão com a vida toda doente, com a cabeça toda doente, com a alma toda machucada, porque, segundo Freud, essa pessoa está oprimida. Por quê? Pelas regras. Porque a sociedade impõe regras.
Você não pode sair na rua pelado, por exemplo. Por que você não pode sair pelado? Por que não pode sair pelado? Pra escandalizar. Não é só escandalizar, não. Pode ser preso. Você pode ser preso. Existe uma lei, inclusive. Pode andar pelado. Ah, tem uma lei. Atentado ao pudor, tem lei. Mas se você quiser sair pelado, mas por que não pode? Mas você, exatamente, mas você quer fazer. E aí? Segundo Freud, então, é o que eu estou falando. Nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Por quê? Porque não temos como fazer tudo o que queremos. Isso é impossível. É verdade. Não tem como. Não tem como. Você, por viver em sociedade, não só por viver em sociedade, agora eu vou trazer isso para a Bíblia. Você, por ser crente, você não pode fazer tudo, não tem como. Ou você agrada a Deus, ou você não agrada. Não tem como ficar meio termo. Ou agrada a si mesmo ou o diabo. Tá? Então, para agradar a Deus, você tem que abrir mão de coisas. Certo? Certo. Mas se você tiver desejo de fazer algo que não agrada a Deus, e aí? Ou você escolhe agradar a Deus ou você... Aí é que está a grande questão, segundo Freud. Você não pode se frustrar com isso. Por que ele é tão contra a religião? Porque ele diz que a religião vai obrigar as pessoas a se controlarem. A se controlarem. A gente tem que aprender, o seguinte, estudando essas coisas, que tirar o desejo do homem não tem como. Deus até muda desejo, mas não tira desejo. Porque o homem que desejava, por exemplo, lá no samba lá,